Tá? Poupança é renda fixa também? Então, a poupança não é um tipo de investimento. Ele, como o nome já diz, qual foi o objetivo da poupança? O nome é caderneta de poupança, popularmente chamado poupança. Justamente para isso, para poupar. E existe a diferença de poupar e investir. Ih, rapaz, ó. Renda fixa, para você que tá começando agora, é um tipo de investimento onde você já tem uma previsibilidade do quanto você vai receber, tá? E aí dentro da renda fixa, você tem alguns caminhos quando eu falo que você já sabe o que você vai receber. Não necessariamente você vai saber exatamente, vou botar 1.000, vou ter 2.000 daqui a um ano. Mas existem alguns caminhos. Por exemplo, tem lá a renda fixa pré-fixada, que é exatamente o que você vai receber. Então o nome já diz, ele pré-fixa o valor que você vai receber. Por exemplo, 10%. Então você vai receber exatamente 10% ao ano, nada mais, nada menos. 12%, exatamente 12%, nada mais, nada menos. Por isso que ele pré-fixa o valor. Então esse é um tipo de renda fixa. O outro tipo é o pós-fixado, ou seja, ele pós-fixa o valor que você vai receber através de um indicador. Então pode ser algum tipo de taxa, algum tipo de índice, onde a gente não sabe quanto ele vai estar, mas a gente tem a referência dele, que se a gente acompanhar ele, a gente sabe quanto vai receber, tanto para mais quanto para menos, tá? E tem também os híbridos, que é a renda fixa onde mistura tanto um pré-fixado quanto um pós-fixado. A gente vai falar disso um pouco mais para frente. Mas basicamente a renda fixa eu tenho essa previsibilidade do quanto vou receber e ele não fica, via de regra, oscilando igual a renda variável, que fica subindo e descendo. Então a renda fixa ela é constante, ela vai sempre crescendo desde que você leve até o vencimento o título que você está investindo em renda fixa. Toda vez que a gente fala de investir, dentro da renda fixa você está emprestando dinheiro para alguém. E aí você tem alguns personagens onde a gente empresta dinheiro. Por exemplo, quando eu invisto no Tesouro Direto, estou emprestando dinheiro para o governo federal. Quando eu invisto num CDB, num LCI, num LCA, eu estou emprestando dinheiro para os grandes bancos ou para o banco pequeno ou médio porte, que é quem emite esses títulos. Quando eu invisto em debêntures, eu estou emprestando dinheiro para uma empresa, tá? Para ela pegar aquele dinheiro e usar para crescer, para fazer várias outras coisas. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco melhor cada um tipo de investimento. Quando eu empresto para um CRA, um CRI, eu empresto dinheiro para uma securitizadora. Então, para cada etapa, cada tipo de investimento dentro da renda fixa, eu estou emprestando dinheiro para alguém. A diferença é para quem eu estou emprestando e eu vou receber atrelado a uns juros que no final do prazo eu vou receber tanto quanto eu coloquei, mais aquilo que ele está me pagando. Pô, interessante. Poupança é renda fixa também? Então, a poupança não é um tipo de investimento. Ele, como o nome já diz, qual foi o objetivo da poupança? O nome é caderneta de poupança, popularmente chamado poupança. Justamente para isso, para poupar. Existe a diferença de poupar e investir. Poupar é você guardar o dinheiro. Então, basicamente, a poupança é onde você guarda dinheiro. Ué, Renan, mas eu vejo lá crescendo o dinheiro, né? Eu boto tanto, tem que estar crescendo. Só que esse crescimento, ele não multiplica o teu dinheiro. Porque você tem a taxa de inflação, que basicamente é o teu poder de compra. E a inflação, ela tá corroendo a rentabilidade da poupança. Então, hoje, quem deixa o dinheiro na caderneta de poupança, tá perdendo o poder de compra mesmo sem estar olhando lá e tá negativo. Ela não vai tirar menos dinheiro, mas o poder de compra dela é menor. Por exemplo, se eu tenho 10 mil reais na poupança hoje, daqui a um ano eu tenho 10.600 reais. Só que a inflação foi de 12% ao ano. Era para eu ter 11.200. Então, olha a diferença. Eu tô perdendo metade da minha rentabilidade. O dinheiro cresce menos do que a inflação. Exato. Na poupança. E aí, o que eu deveria comprar, que eu compro hoje com 10 mil reais, daqui a um ano eu preciso de 11.200 para comprar as mesmas coisas que eram 10 mil anos atrás. Só que eu só tenho 10.600 se eu deixei na poupança. Então, basicamente, a poupança, ela não é considerada um investimento, principalmente para quem é investidor Profad, tá? Entendi. Então, a nível de segurança, a renda fixa, ela tem a mesma segurança da poupança, tá? Então, basicamente, hoje a gente tem alguns níveis de segurança para cada tipo de investimento. E hoje, até, voltando na pergunta do Matheus, qual o melhor lugar para quem tá começando? A renda fixa. Sem dúvida nenhuma. A renda fixa são os investimentos mais seguros pra gente começar. E aí, dentro da renda fixa, a gente tem lá o Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro do nosso país, tá? Porque quem protege é o governo federal. Então, ele tem o risco soberano, porque a gente não pode falar que é risco zero, nada é risco zero. Mas, ele é o último do último, se der algum BO, dá um problema. Então, o Tesouro Direto hoje, pra quem tá começando, é a melhor porta de entrada no mundo dos investimentos. É mais seguro e rende 2 a 3 vezes mais do que a poupança. Depois a gente tem lá CDB, LCI, LCA, LC, que são títulos privados. Tesouro Direto é título público. Isso aqui é título privado. Qual que é a diferença? Eu empresto dinheiro pro governo, no Tesouro Direto, ou eu empresto dinheiro pra uma instituição financeira ou um banco. Esses são os títulos privados. E todas essas instituições financeiras têm a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele garante até 250
250 mil reais por instituição financeira e por CPF. O que isso quer dizer? Parece meio enrolado, né? Mas é bem tranquilo. Digamos que eu tenho lá dinheiro num CDB e na minha conta corrente de um banco X. E eu tenho total 211 mil reais. Aquele banco quebrou. Caramba, perdi aquele dinheiro. Não, o FGC é uma instituição que ela entra no circuito para ressarcir aqueles investidores. Entendeu? Então, basicamente, ele vai pegar os 211 mil e vai devolver pro Renan. Tem um prazo, um tempo para isso acontecer, mas basicamente você não perde o teu dinheiro desde que aquele investimento esteja protegido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Agora, se eu tenho 259 mil, ou botei 250 e rendeu 9 mil, tem 259 mil agora, e aquele banco quebrou, eu vou ser ressarcido em 250 mil. Limite é 250. E eu perco os 9 mil? Perde. Então, a grande sacada é você colocar, diversificar os teus investimentos, se você tem mais de 250 mil reais, em diferentes instituições financeiras, tá? Ou, como é por CPF, por exemplo, eu sou casado. Então, se eu tenho lá, vou botar 200 no meu nome e boto lá 50 no nome da Jaque. Que aí, não, bota 200 no nome da Jaque e 50 no seu nome, pô. Ela tá escutando o podcast, viu? Vai botar só 50 lá. Porque ela tem o dela, que é só pra gente ter o mecanismo de ressarcimento mesmo, tá? É só pra usar o FGC, pra não correr risco. Mas, basicamente é isso. Aí eu consigo receber, porque tá no meu CPF e no da Jaque. Então, esse daí é um primeiro passo pra você ver o nível de segurança. Então, Tesouro Direto, baixíssimo risco. Títulos privados, CDB, LCI, LCA e LC, baixo risco. Então, baixíssimo, baixo risco. Por quê? Garantia do FGC. Depois a gente vai pro médio risco, ainda renda fixa, que são CRA, CRI e debêntures. E por que é médio risco? Porque eles não têm a garantia do FGC. E então ferrou, é arriscado. Não, porque a renda fixa a gente precisa entender um pouco melhor. E qual é então a segurança que a gente tem quando a gente investe em debêntures, CRA e CRI? Tem um mecanismo de proteção que é através do teu conhecimento. Você tem que entender que esse tipo de investimento tem uma coisa chamada de rating. O que são os ratings? Tem ali algumas empresas que fazem classificação de risco de cada empresa. Não sei se vocês já ouviram na televisão, quando aparece assim, o Brasil baixou o grau de risco pra B+, B-. Já ouviram isso no Jornal Nacional? Então, principalmente quando a gente tá numa alta inflação aqui e começa ao Brasil não pagar suas dívidas, seja lá pra fora e tudo mais, ele começa a ser avaliado como mal pagador das suas contas. Então, a maioria de grandes empresas, elas têm essa avaliação, que tem lá a S&P, tem lá a Moody's, tem algumas instituições que fazem essa análise de grau de risco, que é, o quão caloteiro é aquela empresa? Basicamente, no português claro é isso. Se ela vai conseguir me pagar ou não. E aí tem algumas categorias, né? Basicamente, pra você entender. Não precisa saber, A+, que a gente chama AA, AAA, que são 3 As. Sempre que tiver A, é bom. Então, assim, eu gosto de ser bem prático porque eu falo, aqui a gente fala pra quem tá começando. Não pra quem quer ser especialista no mercado financeiro ou viver disso. Não, é botar o dinheiro pra trabalhar. Então, se eu vou escolher uma debênture, um CRI, eu vou olhar. Tem um A+, tem um A, beleza. Por quê? É um grau de segurança elevado. Ou seja, quem é A, grande chance dele devolver o meu dinheiro. Então, ele não me dá um calote, ele tá pagando as contas direitinho, não tem dívidas altas. Agora, indo pro B, já é médio. Tipo, B-, B+, BBB, aí depende de cada... E não é Big Brother, tá? BBB, BBB. E aí depois tem o C, tem o D, tem o E. Então, assim, vai caindo. Mas eu sempre falo assim, mas o B, será que não teria alguma coisa legal? Sim, mas pra quem tá começando, vai só no A, pra não ter erro, se você for nesse nível de investimento. Então, com isso, eu tenho garantia? Não, mas tu tem um pouco mais de segurança. Porque se as empresas são boas pagadoras, elas passaram por essa avaliação, e não é uma avaliação tão simples, eles têm que ver várias coisas. Então, você pode ficar, entre aspas, um pouco mais tranquilo pra investir numa debenture, por exemplo, que é A+. E aí eu coloco meu dinheiro lá. Então, por isso que é médio risco, porque não tem garantia do FGC, mas tem a segurança através desse conhecimento que eu acabei de passar pra galera aí que tá ouvindo. Então, já aproveita aí, pega essa aí, porque tem muita gente que investe em debêntures, CRA e CRI, vai na orelhada. Não sabe disso, vai na orelhada. A que mais paga é com maior grau de risco. E aí a galera, vai, se lasca. Às vezes a gente fica, mas a poupança é o lugar mais seguro pra investir, né? Essa é a melhor desculpa que a gente tem pra deixar o dinheiro na poupança, né? Então o Diego falou, eu tenho medo, deixo na poupança. Por quê? Porque ele acha que é seguro. E de fato é seguro. Mas qual é a segurança da poupança? O FGC. A mesma da renda fixa. Se eu investir num banco de pequeno porte, que eu nunca ouvi nem falar o nome, mas tá me pagando 2 vezes mais, ele tem a mesma garantia do que a poupança. Então, se eu ganho mais aqui, tendo a mesma garantia, por que eu vou deixar o dinheiro lá? Não faz sentido, né, Renan?